Olá, pessoal. Foi o primeiro treino do Abel Braga. Depois de uma longa entrevista coletiva, uma entrevista que teve lá a presença de representantes de torcidas organizadas, convidados pela diretoria, de ex-dirigentes do Internacional, o opositor do Alessandro Barcelos, né? O Roberto Melo estava lá, o Luiz Fernando Záquia estava lá, Maurício Strogo e outros que eu ouvi que também estavam lá, enfim, Marcelo Medeiros, aquele pessoal que tinha um convívio maior com o Abel Braga. E o Abel falou, emocionado e com a capacidade que só ele tem, né? Ele resgata uma confiança que, vocês imaginem, depois daquela pancada contra o Vasco, goleada e fiasco, né? Foi surrado pelo Vasco, jogadores caminhando em campo, uma coisa absurda, né? Ninguém queria jogar, aquilo ali, o que está acontecendo? Vem o presidente, dá uma entrevista, vem o Ramon e o Emiliano, explicam o jogo, nós, meu Deus do céu, vai ser isso. Imagina se não tivesse mudado o astral para os 2 últimos jogos. É muito difícil, a missão do Abel é super difícil, mas pelo menos há um raio de esperança. Há um raio de esperança. Ele me pareceu muito confiante na entrevista, tá? Destacou o bom entendimento que os atletas tiveram do que ele pretende. A gente nota o domínio que ele tem, né, para lidar com o grupo de jogadores. Tem muita experiência no futebol, né? Foi jogador muitos anos, treinador há tanto tempo, de grandes clubes, com grandes conquistas. E o Inter é a casa dele, né? O Inter é a casa dele. Ele, eu vi alguns dizendo, assim, alguns mais jovens, mas os jogadores que estão aí, o Abel não é referência, nem sabem quem é o Abel Braga. Não subestime o atleta também, né? O Abel, o cara chega no clube, ele sabe quem é o Abel Braga, pode ter certeza. Pode ter certeza quem vem jogar no Internacional. Que precisa conscientizar muito mais o grupo de jogadores de onde eles estão, aí isso é indiscutível. Eles precisam, quando chegar aqui, entender o clube. Né? Coisa que a gente vê que a maioria não entende. Mas imaginar que eles não sabem quem é o novo treinador, não tem essa possibilidade. Né? E o Abel já começa a dar assim, algumas ideias do que ele pretende fazer. Essa é uma semana que ele tem. E assim, deixou muito claro que ele pretende continuar no Internacional, num outro cargo, né? Um cargo de gestão, de coordenação, junto com o D'Alessandro, ele falou. Agora, tudo vai depender do que vem pela frente, né? Que competições o Inter terá no ano que vem? Que Brasileirão o Inter vai disputar no ano que vem? A ou B? Tudo vai depender disso. A boa notícia é que o Inter ainda só depende dele mesmo. Pode também, para muitos, ser uma má notícia, porque o Inter, quando depende dele, vem naufragando. Mas é sim uma boa notícia, porque alguém poderia imaginar, mas o Inter agora está na zona de rebaixamento, pode ganhar 2 e os outros também ganham, o Inter está fora. Não, porque tem os confrontos contra o Bragantino, tanto do Inter quanto do Vitória. Então, se o Inter ganhar suas 2, a encrenca fica ou para Vitória ou para Bragantino. Agora vai ter que fazer isso, né? Vai ter que fazer isso. Pode escapar com 4 pontos? Claro que pode. Claro que pode. Mas, matematicamente, com 2 vitórias, o Inter se classifica. Classifica para o ano que vem, né? Se mantém na primeira divisão. O Abel deu algumas dicas, assim, de time, né? Disse que o Aguirre joga. Ele falou até para dar confiança, porque o Aguirre tinha falhado no último jogo. Ele disse, tem um aqui que eu já vou dizer para vocês que está escalado. O Aguirre. Se o Aguirre vai ser o lateral, o Bruno Gomes vai jogar pelo meio. Até porque ele destacou quem é que está num bom momento, o time está embaixo. Aí destacou o Bruno Gomes, que era uma exceção, um jogador que está bem. Então eu imagino que ele vai manter a ideia do Thiago Maia, do Bruno Gomes, do Alan Rodrigues e do Alan Patrick. Ele elogiou muito o Borré. Não sei se o elogio chamou de casca grossa, que é admirador do Borré, gosta muito dele, né? Mas não sei se ele foi perguntado sobre isso, pode estar dando força e moral para o jogador, não quer dizer que vai escalar como titular, né? O campo está mostrando que hoje tem que jogar o Ricardo Matias e não o Borré, né? Mas foi perguntado sobre o Borré, o Abel falou. Claramente, o Abel vai ter uma preocupação, uma cautela, né, de fechar mais o time contra o São Paulo. O Inter tomou gol com 1 minuto contra o Vasco, no primeiro e depois no segundo tempo, que começou quase no outro dia, né? 1 minuto o Inter toma gol. Então ele vai ter essa cautela. Agora deixou claro, né?
O Inter precisa atacar, o Inter precisa fazer gols, o Inter vai ser agressivo. Porque há uma diferença, né? Quando tu faz um time passivo e um time reativo. Um time todo lá atrás que, quando tem a bola, dá um bico para frente e não tem nenhuma alternativa de frente. Não, não. Outra coisa é quando tu tem um time, e o Abel isso fez em 2020 muitas vezes com o Internacional naquele campeonato, né? Traz o time, recua, mas tem uma saída, uma transição muito rápida, muito agressiva. E eu fiquei com a impressão que ele planeja algo assim, pelo menos para o começo do jogo, né? Porque ele precisa, né, deixar o time respirar, entrar no jogo. Tu faz uma estratégia, trabalha. E aí, com 1 minuto, teu time toma um gol, liquida a estratégia. Então, essa cautela ele manifestou, né? Falou do Alan Patrick, lembrou que já tinha pedido o Alan Patrick até na seleção, e que é evidente que ele espera mais do Alan Patrick. Enfim, acho que o Abel resgata um pouco, né, da esperança. Sem o Abel, eu acho que a gente já teria jogado a toalha. Né? Depois do que eu vi lá em São Januário, sem nenhuma mudança, sem nada acontecendo, não tinha mais o que o Inter fazer no campeonato. Agora, com a chegada dele, quem sabe? É o Abel campeão do mundo, é o Abel que superou o grande Barcelona de Ronaldinho e companhia, né? É o Abel que nos deu a primeira Libertadores, é o Abel Braga do Grenal do século, né? Enfim, né? É um cara que tem uma relação com o Internacional muito forte. E aí, né, quem sabe ele pode fazer a diferença. Vou botar aqui um trechinho, foi uma longa coletiva, mas eu vou botar a parte que o Abel começa falando, antes até das perguntas. Tem a presença de todos, os aplausos. Obrigado. Deixa eu deixar aí respondendo as perguntas. Toca a ficha. Pessoas que eu não vejo há tempo. Está aqui o Roberto Mello, está aqui o Záquia. Záquia foi o grande mentor disso tudo em 88. E está aqui pessoas que me ajudaram a voltar. Alessandro, Maurício Strogo, pessoal, muita gente boa aqui. Eu quero agradecer de coração e dizer que o presidente acabou de falar, ele fez a profecia e falou do coração. A gente tem sempre que tomar decisões. E muitos de vocês, de repente, não saibam que eu fui obrigado, lá atrás, a tomar uma decisão que não é a que eu achava que deveria tomar, mas eu agi com a razão, mas ficou uma marca no coração até hoje. Foi quando, não sei precisar para vocês, quando houve a troca de treinador e me chamaram para pegar o Inter naquele momento. Eu tinha plena convicção de que iria cair. E estava muito recente ainda de tudo aquilo que eu conquistei com esse clube. E eu disse não. E o Inter caiu. Eu espero poder apagar essa coisa que me incomoda aqui um pouquinho. Queira ou não, foi um rebaixamento. Eu não tive culpa de nada, eu não tive culpa de nada, mas por que eu vim agora? Porque eu acredito naquilo que tenho visto. Falei para os jogadores, vocês devem estar pensando que eu sou maluco. Vim fazer o que aqui? Exatamente essas palavras que eu usei. Vocês sabem por que eu vim? Porque eu acredito. Porque uma equipe que faz o primeiro tempo, como vocês fizeram com o Santos, não pode estar vivendo uma situação dessa. Então, ou vocês melhoram o anímico, o astral, a confiança, recuperam isso tudo em pouquíssimas horas para trazer de volta aquilo que nós somos realmente, é impossível. Foi muito legal o que aconteceu hoje. Eu não posso, né, chegar para vocês, não vai cair. Eu tenho muita convicção que não vai cair. Mas o que foi muito legal hoje é que eu disse a eles que o que pediria a eles seria treinado, então eu poderia exigir, mas em momento algum eu mostrei vídeo, mostrei quadro negro, nada.
porque nem apito eu trouxe. Fui pego de surpresa. A assimilação dos atletas, todos, tanto de uma equipe como de outra, aquilo que foi pedido me encantou. O termo é esse, me encantou. Então, poxa, a gente está muito querendo que chegue logo o jogo, eu quero que ainda tem 2 dias de treino, mas há uma certa ansiedade para que isso chegue e isso termine. Com certeza absoluta, independente de quem estiver comandando esse clube passará por um momento igual a esse. Porque quando acontece, várias lições são tomadas. Então não adianta ficar culpando o treinador que saiu, o Borré perdeu o gol, o treinador, o presidente. Esquece, cara. Esquece. O que eu tenho convicção, pelo que eu vi, depois daquela catástrofe, hoje o CT, bem incrível, cara. Tive há tão pouco tempo aqui, em 22, 21. Começou o campeonato, acabou em 21, não foi isso? 20, acabou em 21. A mudança, não falta nada aquilo, a sala de musculação, um negócio absurdo. O Ramon mesmo disse que é bem superior lá de onde ele esteve também, o Vasco. Então, eu estou aqui pronto para responder aquilo que vocês querem saber, que nem tudo vão saber, mas podem começar. Tá, então, o Abel Braga foi a manifestação dele antes, né, das perguntas, daí depois chegaram as perguntas. No meio das perguntas, ele, sobre o Aguirre, quando perguntado, ele disse que o Aguirre é o único que ele ia anunciar que já está escalado, o que nos dá a certeza de que o Bruno Gomes jogará no meio, tá? Jogará no meio. O Fortaleza, gente, ganhou do Atlético Mineiro, tá? E encostou de vez do Inter, tá? Fortaleza agora foi a 40, né? Isso aí, 40 pontos, tá? E o Inter tem 41, o Santos também tem 41, Vitória tem 42. Então, Fortaleza também entrou nessa briga maluca aí, tá? Vinha crescendo nos últimos jogos. É o Inter agora que vai ter que reagir. Tá todos os outros times reagindo. O Santos reagiu, o Vitória tá reagindo, o Fortaleza tá reagindo. 2 já caíram, Juventude e Sport. Tem 2 vagas em aberto e o Fortaleza hoje deu sinais de vida. O Inter precisa fazer a sua parte. Certo? E agora está nas mãos desse cara aí, né? Está nas mãos do Abel Braga. É claro que não tem milagre em futebol, não tem milagre, mas o Inter não tem um grupo de jogadores desqualificado. A gente nota um time desinteressado, o que é grave, né? Mas assim, os caras sabem jogar. Dá para dali tu tirar muito mais. É que agora a bola realmente está queimando e o trabalho do Abel é resgatar, né, essa confiança dos jogadores. Vamos acompanhar. Tem aí mais amanhã, terça-feira, né, pro Abel treinar, e aí quarta-feira é o jogo, e vamos que vamos, né? São 2 desafios até domingo, para definir o futuro do Internacional pro ano que vem. Valeu? Não te esquece de deixar teu comentário, o que achaste aí do Abel, das ideias, né? Deixa teu comentário, te inscreve no meu canal, se quiser ser membro do canal, vem para cá, vamos ser membro. Terça-feira tem live às 6 da tarde pra gente conversar. Valeu, grande abraço.